De volta à nossa escola dominical, agora na terceira parte de nossa aula, que é a questão do olhar de Deus sobre nós no momento da oração. Nós temos 3 divisões aqui nesta parte, 3 tópicos melhor. Vamos dizer quais são, por favor? Olhar coletivo, olhar de tolerância, olhar de resgate. Como é o olhar de Deus sobre o nosso momento de oração? Nós estamos com os nossos corações diante do Senhor. Nós podemos entrar no lugar da oração com o nosso coração cheio de amor ou cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de preconceito. E há pessoas que quando vão orar, elas se justificam. A Bíblia fala sobre isso, Jesus falou sobre isso. Falando sobre aqueles 2 homens que oravam juntos, e um dizia assim: eu não sou como ele, que está aqui ao meu lado, porque eu sou dizimista, né? Na linguagem de hoje é eu sacrifico na minha igreja, eu sou fiel. E o outro dizia: tem misericórdia de mim, nem levantava a cabeça, que sou um pecador. Então, essa questão de como nós nos colocamos diante de Deus e qual a visão que Deus tem sobre nós. O olhar que nós devemos ter sobre Deus, acerca de Deus durante a oração, deve, quanto possível, ser o olhar que Deus está tendo sobre nós naquele momento ali. Esse primeiro olhar, portanto, é esse olhar coletivo, que nós precisamos viver a oração sob a perspectiva de Deus. Quer dizer, é como se você invertesse a ótica. Você está aqui sobre a terra orando e Deus está do alto contemplando a sua oração. Mas é muito interessante que quando a gente ore, a gente também, pelo menos imagine como Deus está nos olhando naquele momento. A nós, individualmente, que estamos orando no nosso quarto, e todo o mundo que Ele está contemplando. Isso vai fazer a gente ter uma qualidade de oração e viver uma oração mais verdadeira, mais sincera diante do Senhor. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre este tópico, o olhar coletivo? Fique à vontade. Aqui temos um texto que diz: quando entramos na presença de Deus em oração e adoração, somos vistos como parte de um todo. E ao mesmo tempo o Senhor contempla os milhões e milhões de seus filhos, que a nossa semelhança também o estão buscando. Muito bem, depois temos esta questão do olhar de tolerância, que é o segundo tópico. Quando Jesus ensinou sobre oração, Ele ensinou a tolerância, que nós devemos buscar para nós o que é justo para com o nosso irmão também. Nós não devemos estar no lugar da oração, fazer do lugar da oração um lugar de justificativas. Aliás, não combina, não é? O lugar da oração é um lugar de arrependimento. A oração é um lugar de confissão. É interessante que na oração modelo, Jesus não colocou a vida alheia quanto aos erros alheios, a não ser como objeto de perdão e de amor. Mas nada de justificar, nada de comentar, nada de se estender sobre o que os outros fizeram. Mas é logo a oração que Jesus ensina, um chamamento para o perdão. Então, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Esse perdoamos, ele parece que ele está no tempo presente, mas ele é passado. O tempo é pretérito. Nós já perdoamos antes de vir para cá orar, né? Não é só uma sequência do verbo, mas já perdoamos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Então, mas não entra em minúcias do que o outro fez, de que o outro é errado, que pode acontecer na vida de algumas pessoas que vão orar e começam a se justificar. Mas é um olhar de tolerância, um olhar de amor.
como eu disse ainda há pouco, de alguma maneira devemos orar com a visão de Deus. Porque se nós orarmos contra a visão de Deus, nós vamos talvez ter uma oração ineficaz. Último tópico desta questão do olhar de nosso Pai, o olhar de resgate. Keren, você pode falar algo sobre o olhar de resgate? Professor, eu queria falar exatamente porque eu achei interessante, porque assim, dentro de olhar de resgate, a gente jamais deve orar de uma forma contrária daquilo que Deus nos ensinou, né? Eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa oração, porque o objetivo da oração a gente tem que ter uma oração de resgate, de resgatar a pessoa para Deus. Às vezes a pessoa está passando por um problema difícil e a gente não pode julgar ela, mas pelo contrário, a gente tem que ajudar ela em oração, fazer com que ela se sinta bem, capaz tem que mostrar para ela que ela tem capacidade de vencer. Então tem muita gente assim que em vez de ajudar, ora assim, tem aquela oração: Senhor, mata o fulano de tal. Essa é chamada a oração de... Alguns chamam que é a oração de Davi, né? Outros até brincam, chamam de outro tipo de oração. Pode continuar. Verdade. Pois é isso que eu estava falando, pensando em relação a isso. Essa questão do resgate, né? A visão da oração, nossa visão de oração deve ser sempre uma visão de amor. Se nós entrarmos em conflito com Deus durante as nossas orações, tempo perdido na oração. Uma oração que chega diante de Deus, como você colocou, Keren, para pedir o mal para o nosso irmão, pode ser uma oração bumerangue. Porque se Deus atender uma oração, atendesse, que não vai atender, uma oração malévola, ela poderia alcançar a nós mesmos, e Deus não vai fazer isso, porque Ele ama também o nosso semelhante. Gente, nós estamos terminando a nossa aula de hoje. Quero agradecer a vocês que sempre presentes aqui, Escola Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada, e nós temos um encontro na próxima semana. Até lá.